quero cumprimentá-los com a doce paz do Espírito de Deus. Eu continuo alegre, eu continuo feliz, eu continuo expressando a alegria, o júbilo e o contentamento do meu coração diante do Senhor nosso Deus, por Ele ter me permitido estar aqui convosco neste final de semana, e juntos estamos celebrando o nome do Senhor nosso Deus. Quantos saíram de casa e não voltaram? Quantos dormiram e não acordaram? E nós estamos aqui, fortalecidos na graça do Senhor. Este lugar é a casa do Senhor, e é daqui que Ele ordena as suas bênçãos. E o Espírito Santo paira neste lugar. Ele mora dentro do nosso coração, e Ele tem a liberdade para falar, para agir, para interagir. E eu louvo a Deus por essa liberdade que o Espírito Santo está tendo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Sou uma adulta e uma adulta consciente de que estou debaixo da autoridade eclesiástica que Deus outorgou ao seu servo neste lugar. Muitos são adultos, mas não são conscientes das suas responsabilidades diante de Deus, diante da família, diante da sociedade e diante da liderança. Mas eu louvo a Deus que Deus tem me dado essa consciência. Então quero agradecer a Deus pelo voto de confiabilidade facultado à minha pessoa. Quero louvar a Deus pela humildade da irmã Cleone. A humildade dela me inspira, me motiva. Tem muitas pessoas, né, que são altivas. Tem o rei na barriga. Aí eu fico pensando, como pode abrigar o rei Jesus? Né? E se esquece que quando nós morrermos, vamos tudo para o mesmo lugar, para debaixo da terra. O que vai diferenciar é o caráter. Uma vida com Deus, uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor. Louvamos a Deus. Deus abençoe, a sua humildade me inspire e me motiva. Que Deus abençoe o nosso coordenador aqui, irmão Tião, né? Parabéns pelo uniforme, essa gravata azul, né? Muito estilosa, por sinal. Deus abençoe a nossa irmã Heloísa. Eu achei as mulheres muito estilosas aqui de Sara. Graças a Deus, né, irmãs? As mulheres, para serem estilosas, não precisam entrar pelo caminho da vulgaridade, né? Mas o que distingue uma mulher não é o seu belo corpo escultural, não é o seu tom de pele, o seu cabelo escovado. O que distingue uma mulher é o brilho do Espírito de Deus. É saber que Deus está conosco, aleluia. Deus abençoe, irmãs, que vocês venham conservar o brilho do Espírito de Deus, que vocês venham se manter unidas, certo de que deste lugar não há ninguém melhor do que o outro, estamos no mesmo patamar, no amor de Cristo Jesus. Deus abençoe os obreiros do Senhor, parabéns por esse círculo de oração masculino, que o Senhor continue prosperando e abençoando em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os nossos músicos, né? Parabéns pelo talento, pela reverência também, né? Eu já fui em certos lugares que os músicos tocam e na hora da palavra, pernas para quem te quero. Mas parabéns, eu achei vocês muito reverentes na palavra de Deus. Que Deus venha honrar o vosso talento. Que esse talento continue glorificando o nome do Senhor Jesus. Que o inimigo não tenha poder sobre as vossas vidas, mas que o Senhor continue usando para marcar uma geração que não se corrompe, mas sabe para onde está indo, para onde caminha. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. A minha filha toca violino e eu fiquei maravilhada de ver jovens, né? Jovens tão estilosos, mulheres, meninas bonitas. Que Deus abençoe, né? Eu antes, pastor Hebron, procurava um genro, né? Então eu ficava, cada igreja que eu entrava, eu pensava, será que o meu genro não está por aqui? Eu até venho embora para essa cidade e não quero genro de ninguém, que isso é maligno, né? Mas agora eu já tenho um aspirante a genro lá em casa. Ai, irmãos, eu dizia, eu vou ser uma sogra bem legal. Vou dar muitos Ferreiro Rocher. Vou comprar muitas camisas do Dalina. Ai, mas quando eu vi assim, né? Abraçando a minha filha, né? Ai, meu Deus, criada com tanto mimo. Ai, foi lá em casa. Ai, nós estamos pensando em noivar. Ai, já, agora não.
Só tenho uma filha, é o meu bom presente celestial. Sou mãe de 2 filhos, um mora com o Senhor, e sou mãe da Bruna, a minha filha maravilhosa que Deus me deu. É o meu bom presente celestial, E um já mora com o Senhor. O Senhor foi através da morte desse filho que Deus me salvou, Às vezes as perdas contribuem para a salvação. E Deus recolheu o meu filho, mas me salvou. Me custou o cabelo, perdi a memória. Quando perdi aquele filho, perdi a memória, perdi o cabelo. Quando aceitei Jesus, tinha 49 quilos. Hoje tenho 11 quilos a mais. Mas quando aceitei Jesus, tinha 49 quilos, sem cabelo e sem memória. Mas Deus me escolheu. Deus me escolheu. E eu estou aqui. E eu quero falar para a nossa cantora, irmã Ângela. Fique firme nas promessas. Fique firme. São as promessas que nos mantêm em pé. E que Deus continue usando com essa autoridade, com essa graça e com essa unção. É muito bom, irmãos? Às vezes os louvores, Alguns louvores não passam do teto. Mas nós louvamos a Deus, que eu creio que todos os louvores aqui subiram e chegaram como incenso suave à presença do Senhor. Amém? Deus abençoe esse lindo grupo de louvor aí também. Parabéns, irmãos, parabéns, em nome do Senhor Jesus. Amados, quero compartilhar convosco a santa palavra do Senhor Jesus. Ela está registrada no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 9. Peço a compreensão da igreja por nos mantermos em pé, em reverência à palavra do Senhor, mas leremos o texto sagrado um pouquinho extenso. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 9, leremos a partir do versículo 2 ao versículo 8. Depois leremos do versículo 14, para que possamos entender todo o contexto histórico. Deus abençoe esse lindo campo. Parabéns a toda a diretoria. Em nome do Senhor Jesus, meu respeito aos demais pastores e obreiros, em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo brancas, como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Agora, a partir do versículo 14. E quando se aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é, pois, que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e ele range os dentes, e ele está se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Podei-vos assentar no nome do Senhor Jesus. Amados, quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos o cuidado da parte de Deus com os seus discípulos, que eram autoridades do Senhor. Discípulos que estavam sendo treinados para uma grande obra no hemisfério da igreja primitiva. E nós vemos o cuidado de Deus para com uma família. Todos nós que estamos neste lugar, nós temos as nossas fragilidades, nós temos os nossos pormenores. Todo ser humano que está aqui dentro, ou aquele que está nos assistindo, nos ouvindo, tem os seus pormenores. Tem limitações a ser trabalhada pelo Senhor nosso Deus. Tem vale para ser atravessado, vitórias para ser conquistada. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que o ser humano não terá desculpa diante do Senhor nosso Deus, de que Deus não deu uma oportunidade, ou para ser amado, ou para ser feliz, ou para desenvolver um legado diante da sociedade, um legado espiritual e ministerial. O ser humano não terá desculpa diante do Senhor. Deus pega três pessoas distintas. O Senhor pegou Pedro. Pedro, se você olhar para a palavra, não só Pedro, mas João, eles são considerados pela santa palavra do Senhor como filhos do trovão. Só que se você olhar para Pedro, ele era derrompante. Uma hora o humor dele estava lá em cima, outra hora o humor dele estava lá embaixo. Pedro com Pedro era 8 ou 80. E uma das coisas que me chama a atenção é que Pedro não sabia lidar com a pressão momentânea. Não só a pressão da batalha espiritual, como a pressão de um sistema, de um governo corrupto. Nós estamos falando da dinastia de Herodes, uma dinastia forte. Herodes era governador, se você olhar, da Galileia, e no tempo de Jesus, Pilatos era imperador de Roma. Então eram dinastias fortes, e era uma decadência moral, uma decadência também sexual. Era um período de orgia nos bastidores daquelas dinastias. E quando nós olhamos também para esse império da apostasia, as castas de demônio que operava também naquela época.
Não era um demônio, eram castas, eram ninhos de demônio. Lembra quando o Senhor o Senhor Jesus, ele vai discursar na sinagoga, e a Bíblia diz que estava em Cafarnaum, na sinagoga, um homem. Ele estava na sinagoga, ele ouvia todos os rolos que eram lidos, ele estava praticamente todos os dias na sinagoga, prestando atenção nos ensinos, mas ele não era liberto, ele era possesso. Quando ele que Jesus começa a fazer o seu discurso, lembra que ele toma a palavra e começa a falar, e Jesus não se deixa ser enganado, e aquele homem é possesso, e a Bíblia diz que Jesus o libertou. Não se engane, meus irmãos, nem todos que estão no templo são templo do Espírito de Deus. Não basta estar no templo, tem que ser templo do Espírito de Deus. Sim, muitos estão no templo, mas estão mergulhados na pornografia, na prostituição, na pedofilia, na orgia, mas estão dentro do templo. Amam tirar foto com o pregador, com a pregadora, amam até usar uniforme, mas não gostam de oração, não gostam de jejum, não gostam de palavra, resistem à voz do Espírito de Deus. Quer um exemplo? Lembra de Atos 8, o que está registrado em Atos 8, versículo 32, a Bíblia fala de um prosélito que andava com o rolo do profeta Isaías. Aí Deus toma Felipe, no auge do seu ministério, tira Felipe e manda para a estrada de Gaza, e manda a pé, correndo, e Felipe mesmo sem carruagem, tomado pelo Espírito de Deus, cheio do poder de Deus, encosta naquela carruagem onde o prosélito estava, com o rolo do profeta Isaías, e pergunta assim: entendes tu o que lê? Não entendia a palavra. Andava quase 1000 e poucos quilômetros. Na geografia, você vai ver que ele vinha lá daquela região para adorar a Deus em Jerusalém, com o rolo da palavra. Como ele era prosélito, não passava da porta, não podia ser batizado, porque tinha uma mutilação, era apenas uma liturgia religiosa. De religiosos o mundo está cheio, só que os religiosos não entrarão no céu. Deus vem buscar um povo santo, zeloso de boas obras. E Malamai, Juízes 19, a Bíblia nos fala de um levita. Juízes capítulo 19, a Bíblia fala de um levita. Ele era ministro da casa de Deus, casado com uma mulher, e a Bíblia diz assim, que ela era de Belém de Judá, da casa do pão, mas era chegada no adultério, era chegada na prostituição. Mesmo estando na casa do pão, casada com o ministro da casa de Deus, a sua fraqueza sexual não era dominada pelo Espírito de Deus, e a Bíblia diz que ela adultera e ela paga com a vida, porque Deus não se permite ser zombado, Deus não se permite ser escarnecido. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra. A mulher gostava tanto de se prostituir. Interessante que a tribo de Benjamim, ela ia ser extinta. Ela ia ser extinta, porque a orgia estava dominando. Os homens se relacionavam intimamente com o homem, e era aquela orgia, troquinha de casal. Aí Deus levanta Judá. Judá vai para a oração, Judá vai para o jejum, e Judá consulta o Senhor, e pergunta para o Senhor: Senhor, subiremos nós a pelejar contra o pecado? Aí depois de um dia de oração, depois de um dia de jejum, Deus brada no arraial e diz: sobe Judá, sobe debaixo da minha ordem, sobe debaixo do meu aval. Aí Judá sobe,
para lutar contra aqueles que eram peritos em pedra, mas estavam com seus pecados escondidos na surdina. Não tinham habilidade com o altar, não tinham habilidade com a palavra, mas tinham habilidade com a pedra, porque não queriam ter os seus pecados contestados. Mas Deus sempre tem um remanescente, Deus sempre tem alguém que é de caráter, que tem a palavra no coração, que tem graça de Deus, que tem sabedoria de Deus. E Deus fala para Judá: sobe, Judá. Judá vai debaixo da ordem de Deus. Juízes 19, medite o hebraico da palavra. Juízes 19 diz: Judá subiu. Ei, Malamai. Depois de oração e jejum. Lembra que eles, você arremessava, você pendurava um chumacinho de cabelo, 3 a 4 quilômetros. Eles derrubavam o chumacinho do cabelo com a pedra. Era contra esse povo que Judá ia lutar. Aí Judá subiu a primeira vez, voltou tudo ensanguentado, tudo apedrejado, mas não subiu debaixo de oração, não subiu debaixo de jejum. Não foi Deus que falou: suba, vá pôr a casa em ordem. Por que voltou ensanguentado e voltou derrotado? Porque Deus prova a perseverança. Aí Judá novamente se reúne, faz oração, faz jejum e pergunta para o Senhor: Senhor, subiremos nós a combater contra eles? O Senhor diz de novo, tudo ensanguentado: suba de novo. Judá sobe. A habilidade deles era tão grande com a pedra que Judá volta derrotado e envergonhado, tudo ensanguentado. Mas não subiu de novo debaixo da ordem de Deus. Não foi Deus quem mandou, não estava na direção de Deus, porque voltou todo ensanguentado. Aí Judá faz de novo oração e jejum, 4 horas da tarde. O Senhor responde no arraial. Judá pergunta, todo ensanguentado: Deus, subiremos nós a pelejar contra essa casta? E Deus responde: sobe, Judá, porque hoje eu vos entrego na vossa mão. Sobe, Judá. E Judá voltou, e voltou vitorioso. Esse pecado já vinha. E nesse período que nós estamos falando, Deus ia treinar os seus discípulos. João seria um dos maiores líderes na igreja primitiva. Pedro então nem se fala. Nós vamos identificar lá em Atos daí como Deus treinou Pedro. Rompante, não sabia ficar sob pressão. Satanás explorava as suas fragilidades. Lembra que em Lucas, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 31, vai dizer, quando o Senhor Deus tem ali, Jesus fala com Pedro e diz: olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar na tua vida como trigo, mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Sabe quando Satanás ciranda a tua família? Sabe quando Satanás ciranda a tua honra? Sabe quando Satanás ciranda um filho teu, uma filha tua? Alamahai. E Deus está dizendo: calma. Satanás vem com o plano de cirandar. Você vem com a oração, você vem com o jejum. Eu desbanco, eu mostro que eu sou Deus na tua vida. Eu liberto, eu transformo, eu acampo os meus anjos. Eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. Tira malamahai. Deus separa Pedro e ia treinar. Aí Deus escolhe um outro, João. João era bem diferente de Pedro. Ele era paciencioso. Olha pelas suas cartas, quando ele escreve: filhinhos, estas coisas vos escrevo, irmãos, e sobre o prisma humano, sobre a ótica humana,
Quando um ser humano desprovido da graça de Deus, que não tem a mesma visão que Deus tem, olha para uma pessoa pacienciosa, ela acha que pode fazer de capacho. Ela acha que pode, meu Deus, mandar e desmandar. E Deus, meus irmãos, treinando João, separa aquele paciencioso para ser um dos maiores líderes que a igreja, a mãe primitiva já teve. Aí Deus pega Timóteo, a Bíblia diz, pega Tiago. Tiago não era diferente de Timóteo. Lembra que Paulo, em uma das suas cartas, escreve, porque ele era o seu mentor espiritual, escreve para Timóteo, pedindo para ele cuidar da sua saúde, porque ele tinha frequentes enfermidades no seu estômago. E cada vez que Timóteo ficava sob pressão, se você ler a biografia de Timóteo, você vai ver que ele chegava a quase desmaiar pelo problema de estômago. E como havia líderes mais velhos na idade cronológica e não aceitavam Timóteo, a pressão era muito grande, aí Timóteo desenvolveu uma enfermidade atrás da outra. Aí se você olhar para a palavra de Deus, Tiago não era diferente. Por causa da pressão da época, Tiago tinha muitas enfermidades. Olha que Deus tremendo, pega 3 pessoas, um derrompante, o outro paciencioso e um que talvez alguém chamasse de doente. E a Bíblia diz que Deus separa para um particular, porque Deus ama ter particular. Deus ama ter particular com a sua igreja. Deus ama desenvolver intimidade com seus filhos. Deus chamou para um particular, cada um com seus pormenores diferenciados. E a Bíblia diz que Deus leva para um alto e sublime monte através da vida de Jesus. E a Bíblia diz que lá Jesus se transforma no Cristo ressurreto, aquele que venceria a morte, aquele que triunfaria no maior momento fatídico e crucial. Jesus se apresenta no Cristo ressurreto. A Bíblia diz que as roupas começaram a ficar brancas como a neve, que algum lavandeiro humano, nenhuma lavanderia eletizada, por maior que seja, não conseguiria branquear aquelas roupas. Amados, que visão era aquela? Alamanai, que visão era aquela? Jesus, o Cristo ressurreto, as roupas brancas como a neve. A Bíblia diz que começou a aparecer ali os patriarcas, Moisés e Elias. E a Bíblia diz que desceu uma nuvem de glória. E naquela nuvem de glória, a voz de Deus Pai ecoa no meio daquelas pessoas mortais e diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, que glória era aquela, ao ponto de Pedro tomar a palavra e dizer: mestre, não vamos sair daqui, vamos montar cabaninha aqui, mestre. Irmãos, quantas vezes você ora lá no teu carro, um trânsito, uma potestade que baixa no trânsito, você sente a fúria do diabo e de repente você começa a orar, a glória de Deus desce naquele carro, a glória de Deus desce naquele carro. As irmãs falam por mim, falam por ser mulher, quantas vezes eu estou lá na cozinha com tantos afazeres domésticos, eu começo a orar: Deus, eu tenho que fazer almoço, Senhor, daqui a pouco eu tenho que ir para a consagração, Senhor, e de repente a glória de Deus desce naquela cozinha. Quantas vezes chorei escondida no banheiro, a glória de Deus descia naquele banheiro, me renovava lá, mãe. Quantas vezes eu viajo de madrugada cansada, vou orando no ônibus, no avião, a glória de Deus vai penetrando, vai me renovando, Deus vai se revelando.
A glória de Deus desceu para blindar eles. Quantas vezes, amados, eu estou na consagração, na nossa consagração do campo, eu ajudo a minha coordenadora, minha Vera Lúcia, estou lá na consagração, minha filha manda uma mensagem: mãe, vou passar aí com o Uber te buscar, porque já são 16 horas, eu vou passar aí. Eu digo: minha filha, não venha, está uma glória nesse lugar, Deus está renovando as irmãs, não venha minha filha, que glória que está neste lugar, não venha me buscar. E às vezes ela está na vigília, eu mando a mensaginha: Bruna, mãe vai aí te buscar. Ela diz: mãe, não venha, está uma glória, Deus está batizando os jovens com o Espírito Santo, mãe, não venha me buscar. Levante a tua mão. Você está envolvido com esta glória. Eu não sei como você chegou aqui. Se você está na condição de Pedro, não sabe ficar sob pressão. Se você está na condição de João, alguém quer te fazer de capacho. Se você está na condição de Tiago, enfermo, a glória de Deus está aqui. Deus te reuniu para um particular. Deus desceu a sua glória para te envolver, para te curar, para te renovar, para te blindar. Sabe, irmã, do que eu lembrei? Eu lembrei quando a glória de Deus desceu, pastor, no lugar onde eu embarco tem um estacionamento, e eu sempre deixo o carro ali. E quando eu vim embarcar, eu embarquei para fazer o trabalho da pastora presidenta de Floripa. Eu estacionei o meu carro e ia embarcar. De repente tinha um jovem e uma jovem, você via que eram jovens bem cuidados, que o pai criou com zelo, a mãe criou com zelo, mas o espírito do mal dominou. E quando eu parei o carro, eram ali por 10 horas, 11 horas, mais ou menos assim. Eu parei o carro, aquela jovem levantou aquela minúscula saia dela, levantou até aqui. Aquele jovem abaixou aquela calça, e na frente do meu carro, à luz do dia, eles tiveram uma relação íntima ali. Eu não sabia se eu saía do carro, pegava a mala, e estava dando o meu horário de eu embarcar. Eu comecei a chorar, Deus, e agora? Aí, irmãos, a polícia veio, bateu naqueles dois, bateu. Eu assentei no meu coração, ficar mais 5 minutos dentro daquele carro orando, e o Espírito de Deus falou comigo, como ministrante da minha palavra: o que tu estás fazendo por este lugar? Como ministrante da minha palavra, eu comecei a chorar e falei: Deus, cada vez que eu vier para embarcar, para pregar a tua palavra, eu me comprometo a chegar 10 minutos antes. Eu vou levantar a minha mão para este lugar e vou repreender o espírito de miséria, miséria de sentimento, miséria de paz, miséria de caráter que impera neste lugar. E saí, irmãos, e fui cumprindo com a minha palavra. 10 minutos antes, eu ficava com a mão assim, orando, invocando o poder de Deus naquele lugar, e Deus me visitava de uma forma tão linda. Passou um tempo, eu desembarquei de madrugada, 4 horas da madrugada, e eu fui tirar o carro. Quando eu fui tirar o carro, quem que veio? Ele. E ele veio e ele disse assim para mim: senhora, a senhora tem seguro do seu carro? Eu falei: Deus, ele vai me assaltar, vai levar esse carro. São 4 horas da manhã, eu estou aqui de vestido sozinha. Senhor, ele vai tomar o carro, não é pelo carro. O meu medo, Senhor, é que ele, sabe, de voz de assalto e me leve junto. Senhor, a poder no teu sangue. O Senhor acalmou meu coração. As coisas de Deus traz paz. O Senhor acalmou meu coração. E ele perguntou de novo: a senhora tem seguro do carro?
E eu falei, eu tenho. Ele falou, porque a senhora vai ter que chamar o seguro do seu carro. Eu fui andando, a senhora vai ter que chamar o seguro do carro. Eu olhei para ele e perguntei, tá, por que eu vou ter que chamar o seguro do carro? Ele disse, sim, porque o alarme do seu carro disparou. O carro ficou o final de semana aí com o alarme disparado. A senhora não vai ter bateria para tirar esse carro desse lugar. Eu pensei, tá, e como você sabe, 4 horas da manhã, tá, e como você sabe que foi o alarme do meu carro que disparou? Eu sei, a senhora é uma mulher muito estranha. Ô mulher estranha que é a senhora. A senhora fica aí dentro desse carro, a senhora é dona daquela caminhonete, a senhora fica ali dentro daquele carro, fazendo um ritual estranho, levanta a mão e fica assim, depois pega uma mala e sai correndo. E eu tenho curiosidade de saber qual é o seu ritual. Naquela hora, o Espírito de Deus me tomou, eu senti que o meu pulmão cresceu, eu senti uma força do Senhor, e eu disse, você quer saber qual é o meu ritual? Eu clamo pelo Deus vivo. Eu clamo para Deus libertar as vidas deste lugar. E vai começar pela tua vida. Seja liberto na autoridade do nome de Jesus. Cai por terra, Satanás. 4 horas da manhã. E ele bem assim, mulher estranha. Veio no meu coração, dê a tua Bíblia para ele. E eu bem assim, não Deus, essa Bíblia viaja comigo há 10 anos. 10 anos, está tudo, eu sei de cor, onde está, onde não está. O Senhor falou comigo, dê a tua Bíblia para ele. E eu dei a minha Bíblia para ele, orei com ele, dei o lanchinho que as irmãs me deram para comer no ônibus. E ele ficou ali, todo urinado e defecado. Eu até pensei, será que não é o filho das nossas irmãs? Quando alguém me pede dinheiro na rua, em Curitiba, eu penso, Deus, será que não é o genro das nossas irmãs? As filhas das nossas irmãs que o inimigo tirou de dentro da casa de Deus. Alamai, cegou a mente. E balabachura, malamai. Aí, irmãos, passou o tempo, eu continuei orando. Aí eu tenho por costume sortear presente na reunião da liderança. Deus, a Bíblia diz assim, aquele que dá presente. Provérbios 18, acho, se não me falha a memória, diz assim, 18, 11, 18, 16. Diz assim, aquele que dá presente, o Senhor coloca entre os grandes. Olha como Deus é justo. Deu um presente para alguém. É bíblico. Aí eu levo aqueles presentes. Aí eu fui lá comprar o presente, irmãos. Quando eu entro lá na loja e fui comprar o presente das irmãs, e fui comprar umas sombrinhas para fazer um trabalho que uma pastora me pediu. E eu falei para aquela moça que me atendeu, com aquele rapaz, eu disse, moça, eu não posso falar com o gerente dessa loja de importados, uma loja de importados que tem em Curitiba, que é um quarteirão de loja, todo aquele quarteirão daquela loja de importado. Eu disse, eu vou levar tantos itens, eu sou uma cliente de vocês não podem me dar um desconto? Ela disse para mim, por que a senhora não fala com o gerente? Eu disse, será que você não podia chamar ele? Irmãos, mandei chamar o gerente, daqui a pouco vem um homem de terno, de gravata. Quando ele me reconheceu, ele me abraçou, pulou no meu pescoço, quase me tirou do chão. Ele disse, bendito o ritual, aquele seu. Eu aceitei Jesus, eu li toda aquela sua Bíblia, Deus me libertou, eu me batizei, e Deus me colocou aqui como gerente. Deus está falando neste lugar, sabe quando Deus escolheu 3 homens simples para mudar a história? Homem que Deus forjou um caráter. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, eles passam a noite com Jesus, envolvidos por aquela glória. Mas irmãos, no outro dia eles acordam, e quando eles descem, olha irmãos, como que é a palavra de Deus. Aonde ficou os demais discípulos?
3 subiram com Jesus, dormiram com Jesus, viram roupas brancas como a neve, tiveram a visão do Cristo ressurreto, foram rodeados pela nuvem de glória. Mas aonde estavam os demais discípulos? Lutando com casta de demônio. Que visão era aquela, meus amados irmãos? O diabo pecando, o diabo se agitando, o diabo calando, o diabo não fazendo ouvir. Laramalamai, ei, Balamai, que visão era aquela? Ai, Erebidiou, Delebachura, Mahai. Eu penso, é um pensamento meu. Eu acredito que quando o demônio pegava e eles não conseguiam expulsar, eu acredito que eles diziam: Pedro, desce depressa, vem nos ajudar. João, desça, vem nos ajudar. Jesus, vem nos ajudar. Tiago, vem nos ajudar. Ai, Erebalamai, unidade, irmãos, unidade. Enquanto você está aqui, sentindo a glória de Deus, será que não tem um filho teu, uma filha tua, um parente teu, um amigo teu, vivendo verdadeira batalha espiritual, lutando com o demônio cara a cara? Ai, Eremiomais tem. Será que neste lugar alguém não está lutando contra o espírito da morte, do suicídio, da loucura, laramachora, malamahai, contra o espírito da prostituição, ai, aramai, o espírito da miséria, ai, deremai? Abaixa a tua cabeça, ai, nemai. Você tem vivido dias que você está em batalha espiritual, na tua casa, no teu ministério, ai, neremai, na tua honra, ai, manai, inderebachomai. Irmãos, Deus não é pego de surpresa, Deus não é ludibriado, Ele nos dá o discernimento do que é uma batalha espiritual. Mas Deus está neste lugar, e Deus está falando para mim e para você: eu vou jogar por terra esse principado, eu vou entrar com providência, não vai ranger os dentes, não vai se secar, não vai espumar, porque eu entro com a minha providência, eu desfaço toda casta, toda nuvem negra, toda potestade. Terabasturamaai. Eu não sei, vou usar o nome do pastor com todo respeito. Quantas vezes o pastor Hebron deve ter chegado numa casa, e só o fato dele chegar pela autoridade de pastor, alguém da casa disse: pastor, ainda bem que o Senhor veio. E você pode ver que o ar da casa muda. Você nunca ouviu do teu filho, da tua filha: mãe, ainda bem que você chegou. Estava um clima estranho, parece que a casa estava escura. Malamai, malabashuri biandelemanai, ticanderemahai. Deus está falando conosco neste lugar, unidade. E malamai. Às vezes você está neste lugar, minha querida irmã, sentindo a glória de Deus, mas você não sabe a batalha espiritual do teu marido para não cair. O assédio lá fora está terrível. Alamanastura-mahai. Às vezes você está neste lugar, minha querida mãe, meu querido pai, e você nem sabe a batalha espiritual do teu filho, da tua filha, para não ir à loucura, para não ir à morte, porque
aqui carrega uma promessa da parte de Deus, e Satanás sabe do potencial que tem os nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor, não é herança do mundo, não é herança da prostituição, não é herança do vício. Nossos filhos são herança do Senhor. Aí Jesus chega, aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão discutindo? Por que vocês estão discutindo? O diabo está querendo matar, o diabo está querendo aniquilar, o diabo está lançando ao mar, lançando ao fogo, a coisa está secando e vocês estão discutindo. Você parou para pensar? O espírito da discussão, essa discussão era espírito de facção, porque eram escribas contra as autoridades do Senhor. E se você olhar para a palavra do Senhor, eles tinham vida com Deus, eles tinham vida no altar, mas eles não conseguiram expulsar. Nós já vamos ler em Mateus e vamos identificar por quê. Porque eles pararam para dar ouvido à voz do inimigo. Quantas pessoas, irmãos, discutindo, quantas pessoas perdendo tempo. É esposo que discute com a esposa, é pai que discute com o filho com o pai, e o diabo ali querendo matar, querendo secar, querendo calar, ao invés de vir para a oração, para o jejum, se posicionar. Jesus pergunta à geração incrédula: até quando eu estarei convosco? Por que vocês estão discutindo aí? Narai teremine on the fly. Andaramanamashuri me candehai. Chega num trabalho como esse, as mulheres discutem por causa do uniforme, ao invés de orar para Deus batizar com o Espírito Santo, para Deus salvar, para Deus transformar, discutem. Ai, aramalabashura malamai, necandemashumai. O diabo matando, crentes se suicidando, lares sendo dissipado, o espírito do adultério entrando, as pessoas vivendo camufladas, disfarçada atrás de um vestido, disfarçado atrás de um terno e gravata. Andaramalamai. Às vezes estão com seus pecados escondidos. Pais que cobram moralidade dos seus filhos quando não exercem moralidade. Irmãos, eu sinto, pelo poder de Deus, pela autoridade do Senhor, sabe quando casta de demônio vai ser desfeita? Sabe aquela nuvem negra que insiste em ficar, insiste em não sair, e Deus está dizendo: eu vou dissipar, eu vou dar vitória, eu vou mudar essa situação. Pergunta: por que vocês estão discutindo? Traz ele aqui. Os escribas discutiam acerca de Jesus, sabiam tudo da lei, mas não entendiam o que Jesus fazia. Eram apenas religiosos. E uma das coisas que mais me chama a atenção,
a humildade daquele pai. E aquele pai diz: mestre, eu trouxe meu filho aqui. Que dor para aquele pai confessar isso. Eu trouxe o meu filho aqui, e ele tem um espírito mudo e surdo. Aonde quer que este o apanha, olha, despedaça, mestre. E ele range os dentes, ele está se secando. O demônio lança ele no fogo, lança ele na água. Aí Jesus ama trabalhar com pergunta. Jesus ama fazer pergunta. Jesus pergunta assim: desde quando ele está assim? Será que Jesus não sabia? É claro que sabia. Você lembra, meus irmãos, quando Deus orientou Eva, e Deus não queria que ela conhecesse o mal, a maldade? Lembra que Deus os criou e os plantou no jardim do Éden? E uma das coisas que me encanta pela palavra de Deus era o relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva. A Bíblia diz que Eva e Adão quebraram aquele pacto com o Senhor, aquela aliança com o Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus vem vindo no paraíso, eles escutam o barulho do Senhor andando no paraíso. Só escutaram o barulho do Deus Todo-Poderoso vindo. Aí a Bíblia diz que eles se escondem. Aí Deus chama pelo nome. Adão, aonde você está? Deus não sabia, estava brincando de esconde-esconde com Adão? É claro que sabia. Adão, aonde você está? Ei, Malamai. Adão responde: Senhor, ouvi os teus passos e vi a minha nudez, o meu pecado, e eu me escondi, Senhor. Lamai, alabassura, mai. Deus ama trabalhar com perguntas. Aí você lembra quando Caim faz o papel de coveiro, mata Abel por inveja, mata o ministério do seu irmão, mata os sonhos do seu irmão, filhos do mesmo pai, mas deixou a inveja dominar, fez papel de coveiro, matou o seu irmão. Aí Deus vem para Caim e pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Ei, Candarabai, aonde está o teu irmão? O que fizeste com o teu irmão? Porque o sangue dele clama por mim na terra. Ai, Aramalabai, sei. Lembra quando Saul foi escolhido para ser rei? Você lembra quando Saul é escolhido para ser rei? O povo esperando para ser aclamado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, vai seguir. Você vai seguir lendo e você vai ver. Aí está esperando. Aí o povo pergunta: aonde está o homem? Aonde está o homem para nos governar? Aonde está o homem para nos guiar? O próprio Deus responde. A Bíblia diz que o próprio Deus responde e diz: ele está escondido entre as bagagens. Ai, Aramai. Quantas mulheres escondidas no quarto, escondidas por trás de uma aparência de um casamento bom. Ei, Malamai, ei, Rabachou. Quantas pessoas escondidas atrás das bagagens da vida, escondidos no paraíso, com medo da voz de Deus, com medo da revelação de Deus. Ei, Lamachou. Ai, Neremanamahai. Aonde está você no paraíso? Aonde está teu filho, teu genro, tua nora? E como está tua família?
Ai, Neremai. Quem sabe Deus tem algo com você, e você está escondido entre as bagagens da vida, e o Senhor está falando: sai do meio dessas bagagens, vem para o centro da minha vontade. Ai, queridos, Deus está neste lugar. Deus pergunta assim: desde quando ele está assim? Deus não sabia? Sabia. E o pai responde: olha, desde a infância. Irmãos, como mãe que sou, como o diabo entra na vida de uma criança. Ele diz: desde a infância. Só pode ter legalidade. Quantos irmãos dando legalidade, filhos sendo inseridos paulatinamente na prostituição, pelo vício de pai e mãe no celular, na pornografia. A Bíblia diz em Provérbios 6, o versículo 29, você pode ler a partir do versículo 25, vai falando acerca da prostituição. 3 coisas ela atrai: a morte, a miséria e a desonra. A Bíblia diz que ela anda à caça de vida preciosa. Irmãos, se eu queria ouvir uma palavra, que Deus vai dar terrenão, apartamentão, trouxeram a pessoa errada. Deus me falou pela palavra. Xeramanda lamahai, akana lamahai. Casta que o Senhor quer libertar. Casta que o Senhor quer tirar aquilo que está vindo de geração em geração. O Senhor está dizendo: vai acabar na tua, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu velo por ti, eu velo pela tua família. Desde quando ele está assim? O pai diz: desde a infância. Irmãos, que Deus venha nos dar graça para nós fecharmos a brecha, para o inimigo não agir, que não venhamos dar ilegalidade para Satanás trabalhar, que venhamos entender aonde Deus nos quer e como nos quer. A Bíblia diz assim, aquele pai diz assim: mas se tu podes fazer alguma coisa. Ele não diz: mestre, eu creio que tu podes fazer alguma coisa, eu sei que tu és o filho de Deus. Não, ele diz: mas se tu podes fazer alguma coisa. Aí Jesus diz assim: e tu podes crer? Tu podes crer? Se tu podes crer, eu posso salvar. Se tu podes crer, eu posso batizar com o Espírito Santo. Se tu podes crer, eu posso libertar. Se tu podes crer, eu posso colocar as coisas no lugar. Tu podes crer. Ele diz: ajuda na minha incredulidade. E a Bíblia diz que Jesus vai ali expulsar, e o diabo se agita, resiste à voz de Jesus. Pode até resistir, irmão, mas que sai, sai.
Saia, sai. Ah, mas sai. O pecado pode ficar escondido 10, 20 anos. Mas a hora que o Senhor limpar o tapete e dizer: chega! 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 Lembra do que está registrado no segundo livro do profeta Samuel? Saul quebrou um tratado e colocou debaixo do tapete. Davi assume o trono. Saul estava morto, os ossos tinham sido roubados. Aí começou a vir uma peste, uma fome de 3 anos, de ano em ano batia no povo de Deus. Aí Deus pergunta, Davi pergunta: Senhor, por que esta fome, essa peste bate de ano em ano, se é tempo de colheita? E Deus diz: olha, um tratado foi quebrado, o homem estava morto. Ah, Malamai. E Deus usa Rispa, usa aquela mulher para pôr em ordem as coisas, usando também Davi. Olha como Deus é profundo na sua palavra. Alamai. O diabo pode resistir, o diabo pode dizer: daqui eu não saio, daqui eu não largo, eu vou, olha, definhar, eu vou matar. E Deus está dizendo: não vai, a última palavra vem de mim. Anderemai. Te alegra, meu irmão, neste lugar. Deus está neste lugar. Agora abra a tua Bíblia em Mateus 17. Vamos concluir. Podemos ler. E Jesus respondendo disse, Mateus 17:17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: porque nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. E sabe aonde a fé deles balançou? Quando eles pararam para dar ouvido à voz do inimigo pelos escribas. Sabe quando você para dar ouvido à voz contrária? Sabe quando você para ouvir a voz que não é do Senhor? A fé balança. Ai, demais. As pessoas perdem o apetite pela oração, perdem o apetite pelo jejum, perdem o apetite pela comunhão, perdem o apetite pela adoração. Mas Deus está neste lugar, dizendo: tudo é possível ao que crê. Ai, Eremahai, se tu crer eu posso fazer, se tu crer verás a glória de Deus. Esta palavra é fiel e verdadeira, esta palavra é fiel e verdadeira. Eu quero que você se coloque em pé. Eu sei que, irmãos, eu tenho que embarcar 21h45. Se não der, sei. Mas eu senti do Senhor que você deve ficar ao lado da tua família. Procure a tua família aí agora. Tem Balamai. Fique perto da tua família agora. É um momento muito sublime, meus amados irmãos. Filho, filha que me ouve, ajude teu pai, ajude a tua mãe. Você não sabe a batalha espiritual, quantas passou para criar você. Pai, mãe, ajude teu filho, tua filha.
Você não sabe a batalha espiritual, essa esfera espiritual. Esposa, ajude teu esposo. Laramai. Esposo, ajude a tua esposa. Obreiros, ajudem o pastor. Ai, Neremai. A nossa batalha espiritual, meus amados irmãos, não é contra a carne, mas é contra as potestades, as hostes infernais da maldade. Mas Deus está conosco. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Eu senti do Senhor, irmãos, fique perto da tua família. Se você quer vir trazer a tua família no altar, desde ontem Deus está me dizendo que Deus vai dar livramento. Eu não sei se é na área da saúde, eu não sei de que forma que é, porque eu não vou fantasiar aquilo que Deus está me revelando. Mas o Senhor está falando ao meu coração: Deus vai dar livramento, Deus vai dissipar casta de demônio, Deus vai jogar por terra. Ele é Deus, Ele é Senhor. Todo poder lhe foi concedido no céu e na terra. Se você quer vir ao altar, venha ao altar. Irmã Lucia, eu quero trazer algo no altar, venha. Não posso sair daqui sem fazer o que Deus está me mandando fazer. De repente você tem uma necessidade, ela é emergencial. Você quer vir ao altar, fique à vontade com a tua família. Nós estamos na casa de Deus. Aqui nós temos liberdade de chorar, nós temos liberdade para clamar. Alamanai, Nebiafai, Shiramahai, Alabashourimia. Não deixe ninguém sozinho. Talvez alguém entrou neste lugar, a sua família não está aqui. Deus vai alcançar pelo seu poder. Ele é Deus, Ele está neste lugar. Lute, lute, lute. Abrace a obra de Deus. Emanai. Eu achei essa igreja um celeiro. Um celeiro. Eu achei essa igreja um celeiro, mas eu senti a força do diabo neste lugar. Deus é maior, Deus é maior. Deus vai dar vitória a esta igreja. Deus vai dar vitória a você que está aqui em família. Deus vai dar vitória para você, jovem. Alamaná. Às vezes você olha uma criança, ela é tão pequena, mas já vivendo verdadeiras batalhas espirituais. Este corpo físico sente as batalhas espirituais, mas Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus é com você, pai de família. Deus é com você, mãe de família. Deus é com você, jovem. Labassúria me canturiais e me anduriais. Mandaramassúria reba labalabacheia. Há vidas que estão sendo blindadas por Deus. O dardo do inimigo não te atingirá. O Senhor está quebrando o arco, despedaçando os carros de fogo. Os ardis de Satanás estão sendo neutralizados. Abrace a tua família e agora. Abraça esta irmã que está do teu lado. Você não sabe a batalha espiritual deste obreiro, desta obreira. Você não sabe a batalha espiritual desse jovem. Ei, Malamai, você não sabe a batalha espiritual do teu pastor.
mas Deus nos levantou como arauto. Deus nos levantou como soldados. Ele é o nosso general, e Ele não perde peleja, Ele não perde batalha. Abaixa a tua cabeça. Penso que posso orar, né, pastora? Lica na machô. Rei terebas tu que me ai, o lirio sul me cai. Ei, de conto e mahai, leixuri cai. Andere manasturi, andele mahai. Abaixa a tua cabeça com reverência. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar pela tua igreja. Eu quero te louvar pela vida do teu pastor, pastor Hebron, pela vida da irmã Cleonice, sua família, a irmã Heloísa, meu Salvador amado. Eu te louvo agora pela vida dos teus obreiros, Deus, pela vida dos teus líderes neste lugar, pela vida dessas mulheres abnegadas. Quanta batalha espiritual para realizar esse trabalho. A tua igreja marcha triunfante porque tu estás na frente. O Senhor está na frente. O Senhor está na frente. A tua glória nos envolve. A tua unção é sobre nós. A tua autoridade é sobre nós. Maior é o Senhor que está conosco. Maior é o Senhor que está conosco. Guarda, Senhor, as famílias neste lugar. Guarda, Senhor, esta juventude, Senhor. Guarda cada departamento da tua igreja. Deus, toda obra das trevas, toda obra de feitiçaria e malamai, todo espírito contrário que vem para definhar alamai, iribiafai, seja desfeito, seja neutralizado pelo poder do teu nome e da tua palavra. Ah, Senhor, há uma palavra do Senhor liberada aqui, laramai. Sopra vida neste lugar, sopra vida neste lugar. Airi malamai. Aonde o inimigo, Senhor, quer tirar a paz, a vida, o amor, o Senhor vai soprar agora, laramai. Vai alcançar os lares, os bairros, esta cidade, laramatuimai. A tua palavra é poderosa, a tua igreja tem orado, tem jejuado, e o Senhor é fiel para responder. Abre as portas da livramento, traz cura, traz renovo. Suchuchurai, Demanahai. Blinda a saúde dos teus filhos. Characandaramai. Cobre com teu sangue agora. Continua dando da tua sabedoria, das tuas estratégias, do teu discernimento, para que o teu nome continue sendo honrado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus, nós proferimos toda sorte de bênção para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão, dê um abraço na tua irmã e diga: a glória do Senhor é sobre a tua casa, é sobre você. Laremahai.